Olá, meus queridos pricers do Brasil, do mundo e Das galáxias. das galáxias. Sim. Estamos nós aqui, eu e Wilson Ricoy, na bancada Para mais um. Pricing Pricing Cast. E hoje a gente não tem convidado. Não tem Não convidado. tem convidado. Não tem convidado. Tá aqui só o nosso logo, nós vamos A gente vai conversar ficar com ele, aqui- com o nosso troféu. Exato, a gente vai ficar Também- aqui 45 minutos olhando pro nosso troféu. Mentira, pegadinha. Antes que o pessoal desligue. Exatamente. Não desligue ainda. O nosso convidado hoje é um convidado com muita experiência no berço do Revenue Management. Então, gente, é mais do que pricing, né? Então, são várias alavancas reunidas em prol de uma venda com mais qualidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, com uma pessoa com uma baita experiência. E quem que tá com a gente hoje, então, remotamente, porque aqui a gente rompe barreiras, a gente supera o físico, vai no remoto, a gente é híbrido, flex power, entendeu? Tudo para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E com a gente hoje está Márcio Monte. Põe na tela! Bem-vindo, Bem-vindo. Márcio! Muitíssimo obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. E você, que é um cara que eu sigo no LinkedIn, admiro bastante o que você posta, os seus conteúdos, gosto muito. São coisas muito ponderadas, bem estruturadas, né? Um raciocínio muito bem estruturado, gosto muito. Diferente, né? Um conteúdo que eu gosto de ler, que eu tenho prazer de ler. Então, já Obrigado. fica aqui o meu reconhecimento, que eu gosto muito do que você faz no trabalho ali, falando em revenue e ajudando a gente também a crescer, né? Como profissionais. Eu também inspiro em você, né? Eu leio todos os seus. Oh, meu Deus do céu, eu sou coitada, eu sou fraquinha. Mas eu tento, eu me esforço. Mas, poxa, obrigada, né? Você que é um cara que tá no berço do Revenue Management, né? Assim como a aviação, né? A gente sabe que a hotelaria, né? O segmento dos hotéis de serviço também é onde o Revenue Management ali entrega o seu melhor, né? Vamos falar assim, em termos de disciplina. E, poxa, conta um pouquinho aqui pra gente, pra nossa audiência. Começa, acho que, falando quem é você, né, tua trajetória profissional, e aí até os dias atuais, né, no que hoje você está se desafiando, e aí a gente vai conduzindo esse papo aí legal aí pelos meandros do Revenue Management. Bom, eu comecei no berço, né, do revenue, né? Eu comecei na aviação, né? Eu comecei na Alitalia, né? Na época se chamava, nem existe mais, era um tarifeiro, né? Então calculava as tarifas internacionais, né? E aí depois eu desdobrei para a área de revenue mesmo, né? Porque aí a Alitalia, né, tinha um departamento de revenue, né? Transformou o que era a precificação, né, em termos de tarifa, no departamento de revenue, né? E depois eu consegui, né? Fui a Alitalia, Lanchile, TAM Linhas Aéreas, na época, vocês conhecem que a TAM era um equipamento, uma companhia regional, né? De um único avião, era o Fokker 100, uma classe única. E aí eu recebi a proposta do comandante Rolim para montar a área de estrutura de revenue e price dentro da TAM. E aí eu fui seguindo, né? Eu fui me desafiando ao longo do tempo, né? Mudei da aviação para o ramo de cruzeiro, também é um outro mundo, né? É um mundo totalmente diferente da aviação, Que né? legal. Porque lá você não só tem o revenue de bilhete, mas você tem também o revenue de toda a parte interna do navio, shore excursion, bebida, cassino, entretenimento. Então, assim, você tem uma gama maior, né? Então, assim, você conseguir expandir o seu lado de revenue totalmente, né? Voltado na área também de entretenimento, né? Também de cassino, de lojas, né? Então, assim, foi me expandindo, né? Nessa área. Depois eu também fiz um movimento totalmente do avesso, né? Falei, eu quero também agora ver outra coisa, a parte de assinatura, né? Nossa. Também precificar assinatura é um outro mundo, né? Então, assim, eu fui para essa área, também para me desenvolver a área do raciocínio de revenue, né? Então, assim, estou assinando nessa carreira já há 35 anos. Uau! Né? Sou formado em economia pela Politécnica de Milano, pela Cornell,
E também fiz, no último ano, eu fiz pela MIT, né, a parte de administração de negócio. Então, assim, sigo nessa carreira, e o último meu trabalho foi na ambiental, mas daí eu mudei mais uma vez, não na área de revenue, eu fui para a área de comercial e marketing, né, porque tem tudo a ver, né, nas empresas que eu trabalhei, a grande parte, o revenue estava na estrutura de marketing, não na área de finanças, né, porque as pessoas às vezes confundem muito assim, olha, revenue é finanças, não. Tanto é que eu falo assim, na aviação, se a gente falasse, olha, só pelo financeiro puro, 50% dos voos não saíam, né, porque são todos necessários. Né, então tem todo um outro conjunto aí no trabalho. Muito, muito legal, muito legal. Dá para ver pela tua, enfim, pela tua trajetória, né, que serviço realmente sempre foi a sua praia, né? Então, dentro Sim. de serviço, a gente tem muitas alavancas a explorar, né? E como é que é, assim, dentro dessa tua trajetória, Márcio, sair de avião, por exemplo, eu tenho muita curiosidade para saber se no cruzeiro, por exemplo, num cruzeiro, realmente vocês olham exatamente o preço de tudo, até enfim, tudo. Da Coca-Cola. Da Coca que vende no bar, tudo, até do preço das grifes que estão ali vendendo Tudo. relógios e tal. O painel no navio é muito grande, né? A gente olha cada linha do cruzeiro, né? Até assim, onde eu vou colocar o navio, qual itinerário que ele é mais rentável, porque às vezes assim, olha, eu vou falar do Brasil, né? Eu quero colocar um navio que fica 2 noites em Búzios, exemplo, né? Para o público em geral, ficar em Búzios, né, no navio em Búzios, é maravilhoso, né? Porque o cara desce, né, fica, então aproveita a noite de Búzios. Mas para o navio, ele é horrível. Por quê? Eu perco cassino, Sim. eu perco loja. A galera não fica lá dentro, né? Exato. Então, assim, a gente olha, né, qual que é o melhor, assim, tudo bem, o quanto eu vou ter mais de dinheiro deixando o navio parar 2 noites em Búzios, versus quanto eu vou perder de cassino ou de loja. Então, assim, a receita é essa, assim, olha, eu vou colocar o navio onde me dá mais dinheiro, né? Na parte de excursão, na parte de bebidas, na parte de alimentação, porque o cara desce do navio, vai beber fora. Né? Então tem toda essa gama. Então a gente olha o navio inteiro, né? Desde o painel inteiro, combustível, o navio ele só pode andar máximo 18 nós, né? Mais que isso perde dinheiro. Então a gente olha, né, na linha total. Né? Então assim, antes de colocar um navio, a gente refaz toda a estratégia. Né? E o preço, né, quando a gente fala de preço, assim, a gente precisa, né, primeiro comunicar o valor do negócio, né, porque Perfeito. o preço é inerente ao negócio, né, então assim, eu preciso comunicar bem a estratégia da empresa, né, e aí sim eu venho na parte de preço. Antes disso, a gente nem fala de discutir preço, né, a gente está pensando em colocar navio. Não, exatamente. E falando desse pedaço da tua experiência, né, de cruzeiro, que você ficou um bom tempo, né, na Royal Caribbean, né? Sim. Como tem crescido essa questão dessa alternativa, né, de viagem, principalmente aqui no Brasil, pelo custo-benefício que está incluído no navio, né? Enfim, pelo glamour que isso envolve, né? De você estar fazendo um cruzeiro e por estar tudo incluído e ter muita diversão ali dentro e você tá seguro, tá num ambiente controlado. O que fora do Brasil é cruzeiro para europeu, mesmo para os americanos, isso é muito corriqueiro, né? E aqui no Brasil isso vem crescendo cada vez mais, né? Sim, e o interessante eu comecei em 2002 na costa, né? Eram 2 navios, né? Era o Tropicali e o Marina, e a MSC só tinha o Rhapsody, né? E foi uma época bem difícil, né? Você lembra que o dólar estava 4,50, né? Olha, ainda em 2002. Bons tempos. Eu ia falar isso. Bons tempos, né? E, só que assim, pensa assim, não existia concorrência, né? 2 navios, né? Na época, assim, no navio, 20 mil passageiros no ano, então, assim, era nada, né? Peanuts. E hoje a gente tem, assim, essa temporada vai chegar perto de 700 mil. Então, pensa quanto cresceu e quanto existe hoje de concorrência, entre aspas, né? Porque hoje quem nada sozinho é MSC. A Costa tem 2 navios aqui, mas não tem concorrência.
Mas lá era difícil porque não era popular, o pessoal, quando falava em navio, falava é um custo caro para o brasileiro, né? E o que ajudou muito foi a massificação, né? Venham, né, depois as Landscape, Ibero Cruzeiro, né, Pumantur, né? Então, assim, ajudou a massificar, né? Isso caiu no gosto do passageiro, né? E no brasileiro. O único problema do Brasil é o custo operacional, né? A Royal, quando saiu do Brasil, foi realmente não porque não dava lucro, né? A gente, né, dava lucro bastante, mas o custo operacional é muito grande, né? Para você ter uma ideia, hoje, para parar um navio no porto, custa mais ou menos, só de atracagem, né, que é o prático, perto de 100 mil reais. Putz, grilo. Né? Esse mesmo navio em Miami, né, um navio de 70 mil toneladas, custa $1.700. Nossa, gente. Mas então, isso assim, é em função 10 do vezes quê? menos. É imposto? Não, 100 vezes menos. Porque, assim, no Brasil, assim, a praticagem assim, praticagem, combustível, né, assim, é o grande gargalo hoje, né, do cruzeiro, e na aviação também é o combustível. Mas, assim, é muita autarquia, né, assim, você não consegue parar um navio apesar que os navios hoje param sozinhos, você não consegue parar dentro no Porto de Santos, exemplo, sem um prático, né? Sim, E esse prático, assim, ele não tem responsabilidade nenhuma, a não ser subir no navio e dizer o que tem que fazer, porque se o comandante bater, ainda o comandante é culpado, só. Então, esses motivos, ainda que o Brasil não alavancou mais, porque, assim, poderia virar um Caribe da vida, Nossa, né? total. Mas o custo operacional de praticagem e trabalhista, né? Porque esse é o pior, porque o trabalhista, para ter uma ideia, na época da Royal, né, e Costa também, né? A gente tinha ações aí milionárias, perto de R$1 milhão de um garçom que falava que trabalhou sem descanso. Então, assim, a navegação e o cruzeiro, assim, ela poderia ser maior ainda, muito maior. Mas isso impede das empresas trazerem para cá, né? Então, assim, é o grande desafio, porque, para ter uma ideia, a gente entregava de net yield, né, 180 a $190 por dia por pessoa, né, devolver isso para a empresa, né, esse resultado, é um resultado maravilhoso, você multiplica aí pelo dólar, você vai saber, era uma diária, né, seca. E só que e quando eu mandava esse dinheiro para Miami, remetia, né, porque você tem que remeter esse dinheiro, eu mandava só $80. Este mesmo navio, em Porto Rico, fazia $120, mas permanecia os $120. Realmente. Então, essa foi a decisão da Roy quando saiu. Falou, olha, peraí, vocês vendem bem, entregam bem, mas... Porque chega uma hora que o preço tem um limite, né? Não adianta, tá bom, eu vou vender mais, né? Eu vou cobrar mais, só que uma hora ele não tem mais limite, né? Então, assim, o limite que já era um limite saudável, mas a carga tributária, trabalhista, impactava no negócio, né? Mesmo porque você vende assento, você vende cabine, você vende um espaço limitado nesse caso, né? Então, quer dizer, e é uma corrida contra o relógio também, porque com 1.000 ou com 100 passageiros, aquele navio ou aquele avião tem que sair. Né? Vai sair, é muito perecível, né? E que hoje a Royal, que nem assim, isso que também é uma briga, às vezes que eu tenho um coteleiro, não coteleira, mas assim, da forma que hoje é visto o web na hotelaria, que nem no navio. A Royal Caribe hoje abre o calendário 2 anos. Caramba. 2 anos, 2 anos, né? Porque assim, ó, a conta que a gente faz no navio é assim, antes do navio sair lotado, eu vendi ele 4 vezes. Pensa um navio exemplo, o Waze, de 7 mil passageiros. Eu vendi ele 4 vezes, né? Porque cancela e vai, para ele sair lotado. Nossa. Né? Então, assim, para um navio de 7 mil, você tem que abrir muito antes, né? Você tem que abrir 2 anos antes, né? Mas você vai perder dinheiro? Não. É porque o revenue está para isso, né? O revenue está realmente para capturar as demandas que está lá, né? Então, assim, eu tinha um banco de dados grandes na Royal, né? Assim, tanto é que a gente usava o Revenue Analytics, né? Então, assim, tudo que a gente fazia é um sistema que fala, olha,
você tem que aumentar, você tem que baixar, né? A nossa decisão era uma decisão humana mesmo, né? Então, assim, Uhum. a gente tirava as nuances políticas, cambial, né? Para falar, não, tá bem, tá certo, tá errado e vamos seguir. Mas esse era o game, né? É uma ferramenta que ajudava a gente muito, sempre ajudou, né? De ter essa precificação mais no fine tune, né? Então, assim, de ter um valor e, assim, era o valor assim, realmente que o cliente estava disposto a pagar, né? Então, assim, a gente analisava tudo isso. E baixar preço era muito raro. Para ter uma ideia, a Royal Caribbean, a única empresa que ela segue, né, entre baixar e aumentar, só tem uma, chama-se Disney. Mas Disney não parque, Disney navio. E Disney navio, quando fala assim, tem 3, 4, hoje vai ter 4 navios, mas assim, mas por quê? Porque é muito público voltado de família, e esse é Royal, né? Então, assim, pô, eles estão aumentando? Vamos aumentar, né? Estão baixando? Não, aí eu baixar não era nós, porque eu tinha uma gama muito maior, né? Então, mas o aumentar, vamos aumentar. Né? Então, a gente tinha essa prática, realmente, ó, Disney seguiu com o aumento, vamos seguir em linha, né? Não era tão em linha assim, mas a gente analisava, olha, faz sentido ou não faz. Mas a primeira opção era aumentar sempre. Que interessante. Mesmo no Brasil. Nossa, que interessante. Né? Eu não seguia a MSC, eu não seguia a Costa, a gente seguia realmente era o que o mercado dizia em termos de análise. Né? Para ter uma ideia, a gente tinha, você lembra, a gente tinha o Vision of the Seas, né? E o Splendor of the Seas. Né? Depois veio o Mariner. E a gente competia, 2 navios contra 5 da Costa, 6 da MSC, né? Chegou uma época, em 2017, teve 30 navios no Brasil. Nossa. Né? E a gente... os navios da Royal lotavam primeiro, com yield maior, que era incrível, né? Porque a gente fazia a captação de outras coisas. Né? Como a gente era uma empresa global, né? Então tinha mercado global também comprando. Tá. Então, assim, não que era mais fácil, né? Mas eu tinha uma demanda mais previsível. Né? Então, assim, a gente tinha um controle melhor da situação. Ao contrário de quando eu trabalhei na Costa, né? Na Costa era uma empresa que veio numa sucessão de uma empresa familiar, depois foi comprada pela Carnival, né? E aí ela tinha muito do esquema do italiano, né? Do italiano vir para o Brasil, né? De vir para cá. O brasileiro ama comida italiana, então o foco da Costa era a culinária, né? E não tem jeito, vamos falar a verdade, né? Eu como italiano não dá para falar, não dá para falar que a comida é melhor. Hoje, assim, eu falo assim, Ana, onde se come melhor no mundo? Tem várias, né? Eu vou falar assim, mas em primeiro é a Itália. Então, assim, e a Costa tinha muito disso, né? E hoje a MSC também tem essa parte da culinária mais afinada. Caíram muito por uma questão de custo, né, no Brasil, mas quando você vai para fora é diferente. Mas ela continua sendo uma empresa, assim, fantástica. Mas a Royal, ela sabe fazer o game, né? Ela consegue entregar o que promete, né? Esse sempre foi o ponto da Royal, né? Entregar o que realmente está prometendo. E acho que quando você entrega o preço, você realmente fala, eu estou entregando justo esse preço. Né? Esse eu acho que é o ponto, né? Não adianta estar meio cobrar caro e não entregar, né? Para ter uma ideia, e que era a vantagem da Royal, assim, eu tinha 80% do meu negócio era repeaters. Né? Então, o passageiro que viajava uma vez, viajava a segunda, a terceira. Tem um cartão de fidelidade da Royal, né? Sim, tem um programa de fidelidade, né? Que eles viajam sempre. Então, assim, isso é uma vantagem. Né? Eu acho o recall, quando você tem um recall, né, o cliente volta, é o mais importante. Porque você conseguiu demonstrar. Porque todo mundo fala, pô, é caro, né? É caro, mas o que é caro, né? Eu acho que quando você entrega um produto de qualidade, um produto que sabe que realmente não te faz pensar no preço, mas na experiência que você viveu, é o que importa, né? Exatamente. Porque, eu posso pagar uma caneta, que nem outro dia fizeram uma brincadeira comigo, me deram uma Montblanc e uma Bic, né? A Bic não funcionou e a Montblanc funcionou. Né? Mas assim, eu falo, mas isso aqui é 10 mil dólares, isso aqui assim, mas paguei 10 reais, paguei caro, porque não funcionou. Né? Então, assim, não é tão assim. Se eu tivesse pago também absurdo e não funcionasse, eu falei, paguei muito caro e não funcionou. Então, eu falei, acho que quando você entrega valor,
né? Isso no serviço é muito importante, porque quando eu estava na Ambiental até agora, e a gente sempre discutiu essa, ainda mais no eco, né? Porque no eco turismo você tem uma precificação assim, ela é muito intangível, né? Porque realmente precisa primeiro demonstrar a experiência que ele vai ter, né? Como é que eu conto isso, né, numa precificação, né? Como conto isso no roteiro que já tem uma dor por natureza? Ecoturismo, todo mundo vai falar, puta, eu vou passar perrengue, eu vou dormir num hotel ruim, Eu vou ser né? mordido por mosquito. Escorpião, cobra. Exato, exatamente. A gente tinha um produto lá que era Público, né? Tem o público Dos Tem. doidinhos. dos roots da Tem, vida, não tem, tem? é. Eu tenho um grupo que sempre vai para o pico na neblina, lá em Roraima. Pensa assim, e pago assim, eu falo assim, o pacote mais ou menos na média é por pessoa, sai em torno aí perto de R$20.000. O tá? Monte Roraima, né? Aquele que fica... eu tenho uma amiga que já que é foi. E aí os caras vão de trekking, fazendo trilha até lá. Mas é gourmetzão também, né? É meio mas gourmetzão, É Mas gourmetzão. ele vai fazendo. Hoje, até eles colocam um banheiro químico, mas antigamente você tinha que fazer a sua necessidade e trazer no seu saco. É tipo subir o Nepal, é tipo subir fazer a subida do... Carrega Então, seu assim, sacolinha de... Porque assim, como é que você entrega um negócio desse numa precificação de um valor alto, né, para o investimento, né? Então, assim, E o papel, acho que, do revenue em si é realmente tentar ajudar o marketing a contar essa história. Né? Porque, assim, a precificação sozinha, ela não funciona. Né? Eu tenho que realmente traduzir essa precificação em experiência. Né? Como que eu conto essa história? Né? Então, o papel nosso realmente é contar a história do porquê, né? Por que você tem que viajar, ou por que você tem, o que eu vou te dar em troca disso, né? Depois do preço, né, eu falo assim, olha, quando o cliente volta satisfeito, ele já teve história de cliente, quanto pagou? Não me lembro, só lembro da minha experiência. Né? Porque esse é o ponto. Agora, quando o cliente fala, eu paguei caro, porque a experiência não foi suficiente. Né? Exatamente. Agora, vem cá, uma das coisas que a gente mais debate aqui, acho que já falamos isso sobre N episódios, é que a maneira que você comunica o valor. Porque quando a gente fala com alguém que entende muito do produto ou do serviço, ninguém fala mal do próprio filho, né? Não. O filho é sempre o Master Blaster, tal, não sei o quê, mas a outra pessoa precisa achar isso também. Né? E o que a gente percebe que às vezes existe um hiato, né, entre aquilo que realmente o produto entrega versus de que maneira que a pessoa defende esse valor ou comunica esse valor na ponta para fazer valer, né, o que você está dizendo aí do preço, né? Como é que o cara precifica o perrengue, né? Como é que o cara precifica a experiência? Como é que você faz esse meio de campo assim para você poder realmente comunicar o quanto que a experiência vale? Bom, basicamente o que a gente faz, né? É contar primeiro a história, né? A história, primeiro assim, vou colocar na outra empresa que eu estava, que era a RDC, né? Posso falar o nome, né? Mas tudo bem. Mas era uma empresa de assinatura, né? Que você paga X reais por mês e tem 7 diárias no ano, né? Como é que eu conto essa história para um cliente que nunca viu, né, e não sabe? Perfeito. E se hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Todo mundo tem um preço lá, né? Então, assim, primeiro tentar buscar o que o meu produto resolve, né? Qual que é a dor desse cliente, né? Porque também não adianta eu lançar um produto que não resolve dor nenhuma, né? Sim. Então, assim, a gente, quando lançou, a empresa tem 30 anos, mas a gente lançou vários produtos, mas era tentar identificar o problema do cliente, né? Esse cliente que faz uma assinatura de viagem é um cliente, não é aquele cliente que já viajou várias vezes. Esse não é o produto para esse público, né? Esse cliente é para o público que precisa de assistência, né? E basicamente o que a gente faz é posicionar o produto, né, para o cliente certo, né? Então a gente busca tentar entender, que nem o cara lá dos Jardins, raramente ele vai para o Monte Roraima, não vai.
né? E não vai, né? Vocês só são doidos, né? É, é, mas, então, assim, eu acho que identificar a persona, né, o ICP ideal, né, esse é tudo um trabalho que a gente faz em conjunto, a gente fazia na Roy. Também, assim, Roy, né, não é para cliente, para solteiro, é para família. Né? Então, Sim. toda a nossa comunicação, né, toda a base da comunicação é voltada para o público específico. Né? Então, assim, primeiro identificar o público, né? E contar a história, né? Assim, eu falo assim, olha, a assinatura resolve o problema do quê? Daquela pessoa que, e tem mesmo, se você ter uma ideia, a empresa tem 100 mil assinantes e você vai pegar todos os assinantes da empresa, está lá no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tá? E a empresa é de São Paulo. São pessoas que têm vergonha de entrar numa CVC, por exemplo, e pegar a informação. Nossa, que coisa. Né? E assim, e lá na empresa, né, tem toda uma assistência, uma assessoria, o pessoal escolhe qual que é o hotel que ele vai ficar, qual que é o melhor produto para ele, né? É uma coisa bem mais curada, né, assim, porque ele tem vergonha, ele não vai entrar na loja da CVC e perguntar, porque assim, porque, vamos falar, um produto que custa, vai, R$3.900 hoje, né, para ter, é um produto, né, de classe B para baixo. Sim. Né? Então, assim, identificar esse cliente, né? Que nem nós lá na Ambiental, meu cliente era de A a A, né? Então, assim, mas Gargalhada. e A assim, elevado a N fatorial. exato, né? E assim, mas a gente identificava qual era o público certo, né, para cada produto, né? O cara da capivara, quando comunicava, era para o público já específico que eu tinha ali, sabe como que era nichado. Agora, quando falo para a Serra da Capivara, que é um outro público, era um público que o cara dos Jardins vai, né? Porque lá já está gourmetizado, você tem uma estrutura, você consegue contar a história, né? Então, acho que tem toda essa parte, né, que a gente tenta com, né, vendas e marca tá ligado, né? De como é que eu vou comunicar esse produto e que dor que ele resolve, né? E para nós, que nem na Ambiental, era mais que nem a Serra da Capivara é o maior sítio arqueológico do Brasil, né? Toda a pintura rupestre, né? Então, assim, tem história muito para contar. Então, quem ia muito lá? Arqueólogos, professores, né? Então, a gente já sabia qual o produto. Então, assim, a gente precisa contar a história para o público certo, né? Não adianta eu falar, olha, que eu vou contar uma história, você não vai. É segmentação mais storytelling. Sim, exato. Exato. Né? Você tem que segmentar bem, porque senão você vai gastar dinheiro, né? E assim, e não vai entregar, né? É a mesma coisa quando o pessoal ia num resort, exemplo, de entrada, né? E depois ia para um Vila Galé, exemplo. Tinha uma boa experiência. Quando o cara ia no Vila Galé depois no relógio de tarde, a experiência era diferente. Né? A régua do cara tá muito lá em cima. Exatamente. E assim, e como tu não sabe, né? Paladar não regride. Isso é não muito regride. ruim. Essa tem que ir pra caneca. Paladar não regride. Não regride. Se você experimentou um bom, você quer o bom. Né? É que nem na aviação, né? E era a regra clara. Às vezes a gente tinha presidente de empresa viajando com a gente dava upgrade para ele para a primeira classe, exemplo, executiva, mas se tivesse uma conexão que não tinha o serviço de primeira classe, a gente não dava nada. Por quê? Porque fazer ele ir para uma primeira classe e depois voltar para uma é muito ruim. Olha que coisa louca. Então eu vou falar isso. Você vai ouvir um monte também se fizer isso. O meu marido foi promovido agora na Latana. Na categoria lá. E é muito engraçado esse negócio, porque ele nunca se ligou muito nesse negócio de ponto, de categoria e tudo mais. Aí quando foi em dezembro do ano passado, dia 20 de dezembro, ele se ligou que se ele não fizesse mais, acho que 10 mil pontos, ele ia ser rebaixado na categoria. Aí ele tinha uma viagem a trabalho para janeiro, ele antecipou a viagem para o Rio, para dezembro, para pontuar antes do ano acabar e não perder. E aí ele passou de categoria. E entrou na categoria superior. Ia ser rebaixado e...
ia ser rebaixado e conseguiu mudar e fazer, Foi pra fazer a Champions correria. Agora ele tá lá no, sei lá, The Black Que companhia que é? Signature. A Latam. Mas tem todo nossa, bem-vindo a bordo, senhor, toma, senta Vai na aqui, sala VIP, toma um lanchinho diferente do Sim, você é resto. tratado pelo nome. Senhor, não sei o que. Não, dependendo do status, a Latam, eu fiz uma viagem assim também com o presidente da empresa que eu trabalhava. Calhou da gente viajar junto. Aí ele falou, onde você vai? Eu falei, não, vou ali fazer o check-in. Ele falou, não fazer check-in nada, fica aqui comigo. Falei, tá bom. Aí aparece um cara todo vestidinho assim, tipo um comandante, falou, senhor Ricardo. Aí eu olhei e falei, senhor, pode me acompanhar, por favor. Tirou a gente da muvuca, levou na sala VIP, depois na hora de embarcar colocou a gente naquelas poltronas gigantescas lá, que cabia os dois na mesma poltrona, coloca lá. Eu falei, quando precisar pode me convidar mais vezes para viajar aqui, mas assim, em compensação, a econômica que eu vim, você fica assim, se você for comer alguma coisa, você tem, então é o que ele falou, como é que é, o paladar não regride, não regride, né? E aí você fica com essa sensação. Mas, por outro lado, a gente veio falando sobre isso, inclusive, no avião. Avião é um puto exemplo de você entender valor, né? Porque é incomparável. Assim como hotel também. Sim. Você olha um quarto de um quarto de outro, é incomparável. Então é uma coisa que você consegue, né? Acho que no caso que você estava falando de cruzeiro, pelo preço e pela experiência, é bem mais difícil. Não, até que não. Porque a cabine, por exemplo, você vai comprar uma cabine. Que nem quando a gente fez o nosso primeiro cruzeiro da vida, eu e meu marido, foi pela Royal. Aí a gente comprou a cabine mais barata, né? Aí a cabine, a gente falava, é a cabine que a gente vai com os ratos do porão. Era do lado da sala das máquinas, assim. Não tinha janela, não tinha nenhuma escotilhazinha, não tinha na janela. Tipo, o banheiro era do tamanho desse celular Tava aqui. escrito cela, depois eles tiraram a plaquinha. Tipo assim, e aí é super pequeno, mas a gente falou, tá bom, porque, puta, que horas que a gente vai ficar aqui dentro, né? Então, a gente usufruiu de tudo e tal, da toda a estrutura. Mas hoje, por exemplo, o Delay, meu marido, ele fala, tá vendo o quê? Tem que ser com janela. Eu quero ver a aguinha. Eu quero janela, eu quero varanda, eu quero pagar, você não quer, né? Mas é muito diferente. O preço, pra você ter uma escotilha... Pra você ter uma escotilha, pra você olhar pro buraco da escotilha, você paga, sei lá, R$500 a mais, entendeu? Então à vista, tá vendendo à vista, né? E é engraçado, né, assim, quando começou, né, porque todos os navios que vinham para o Brasil antigamente, ou era cabine interna ou externa, né? Não existia varanda. E quando veio o primeiro navio com varanda, que foi o Vitória, que a Costa trouxe, né, a gente teve muita dificuldade de vender, realmente, porque, olha... Você pagar de uma externa para uma varanda, você vai pagar, R$1.000, R$2.000 a mais, né, por pessoa. Isso era difícil de explicar, né? Hoje... Um pouco ligeiramente. Não, assim, e hoje, incrível que pareça, né, e é assim, porque o brasileiro tomou gosto, porque assim, hoje as varandas são as primeiras a lotarem. Olha que legal. Que são os mais caros. Mas você sabe que eu acho que tem um fator também, Márcio, não sei se você vai concordar comigo, o brasileiro adora uma rede social e tudo pra ele fica instagramável. Então, pra ele fazer aquela selfie de milhões na varanda do cruzeiro, eu vou pagar mais R$1.000 pela varanda, olha. Mas aí você tem que ter um amigo que vai na varanda. Eu posso tirar uma foto aqui? Não, mas aí dá um jeito, leva o tripé e tal. Ele vai, assim, aí ele vai fazer lacrar. Ele vai fazer os R$1.000 da varanda render. Pra ganhar os 500 mil likes. Quando a gente ia fazer uma apresentação lá na Royal de Boarding, né, e a gente sempre teve isso em mente, eu e o Ricardo, era assim, e é o mantra, né? O brasileiro gosta do novo, gosta do maior, e ele gosta que dá visibilidade para ele. O brasileiro gosta disso, né? Ele gosta de aparecer, ele gosta do que é novo, ele gosta do que é grande. Então, é assim, é verdade, assim, quando o Oasis foi lançado, né, a Royal foi depois do Marlin, né, foi o maior navio, né, no começo, da classe Oasis, 7.000 passageiros, eu tinha mais ou menos perto de 50 mil brasileiros indo no navio por ano. Caramba. Né? Pensa isso, né? Brasileiro saindo do Brasil e indo fazendo um cruzeiro lá. E
Por quê? Porque eu tinha grupo de 1.000 pessoas, às vezes, num navio. Nossa. Porque era novo, porque era maior, É. né? E assim, e tem muito disso, né? O brasileiro gosta dessas coisas, né? Gosta de novidade, né? É. Tanto é que hoje, você vai ver, toda temporada vem algum navio novo. Não está vindo mais porque não estão construindo mais novos, né? Então, assim, tá difícil de construir. Mas toda vez que vem um navio novo, ele é o primeiro a lotar, né? E tanto é que a estratégia de toda empresa marítima é navio novo, roteiro ruim. Roteiro bom, navio velho. Mas Modo de segurança, né? sim, porque, Roteiro assim, velho, navio novo. Roteiro novo, navio velho, é isso? Isso. Ou roteiro ruim? O O roteiro roteiro ruim. Roteiro ruim. Porque a gente sabe que tem ruim? roteiros que são ruins. Então eu boto no roteiro ruim e boto no navio melhor. Entendeu, Porque entendeu. no Porque o final cara do vê a dia- experiência de estar no naviozão, entendeu? Exato. E o roteiro, Porque o navio- o roteiro ruim é aquele que faz esse para e o público desce e não consome coisas no navio, é isso? Não, quando eu falo assim, destino ruim, eu vou falar assim, olha, vou pegar a cabine leste e cabine oeste, né? Um vai para a Tortola, e outro faz Labadi, não sei o quê. O Labadi era um roteiro assim, que é Tahiti, né? Ah, É um roteiro ruim, né? É um roteiro que não tem muita coisa. Então, assim, tá. esse navio vai um navio melhor. Porque Esse a roteiro. atração passa a ser o navio. O navio, né? E o navio pior vai para o roteiro melhor. Por quê? Porque aí o destino vai ser o destino mesmo, não o navio. O cara só Sim. vai no Porque a gente barco pra já dormir. fez. Exato. Mas Então, aí assim, nessa o navio já deu payback há muito tempo, né? sim, sim. O Waze deu payback em 5 anos. Uau! Caramba. Caramba! Né? O navio faz 400 e 500 dólares por dia por pessoa de lucro. Nossa, que loucura! Né? Assim, então o investimento é grande e assim, aí você tem um navio grande, você tem economia de escala, né? Sim, Então sim, você sim. tem tudo, fica mais fácil, né? Então, assim, a estrutura do porto, assim, topar também alguns portos, mas combustível, em vez de eu colocar 2, 3 navios fazer a mesma rota, eu coloco um só e resolvo o meu problema, Sim, né? sim. Então, tecnologia, consumo a bordo, pensa esse pessoal consumindo, né? Então, assim, é É uma um caminhão de dinheiro, eu experiência. falo. É uma experiência muito, muito legal. Eu Né? adorei. Exato, né? E assim, e a hotelaria, assim, eu acho que assim, ela tem um ponto assim, que é muito complicado, é o refit sempre, né? O hotel ele tem que estar sempre atualizado, né? E o hoteleiro tem essa mania de deixar tudo para depois, né? Vai Desgastando. usando, gastando, aí vamos reformar. O navio, quando para no porto, se você prestar atenção, ele está sendo retocado, ele está sendo pintado, eu tenho uma indústria, eu tenho uma marcenaria dentro do navio, eu Uau. tenho tudo é arrumado. Então, assim, é para tudo realmente. Quando fizer um dry dock, né, vai ter algumas coisas, mas assim, fazer um dry dock assim, é realmente fazer uma pintura real, né? Tá. Então, assim, mas isso demora bastante tempo. Sim. Mas por quê? Porque toda a manutenção é feita em cada escala, né? Você não vai pedir um navio assim mal pintado, né? O cara vai pinta, desce, ele vai ver, Nossa, tá que todo dia legal. pintando. Porque é diferente do hotel, que o cara entra e sai, o Sim. navio o cara fica olhando o detalhe do Fica. negócio. Não, Então, vira, se você... vira uma contemplação, né? Quando você tá fora, Sim. você tá no porto, você fica olhando. E a fotinha, aquela vai tirar a coisa foto do navio gigante. ralado? Não vai, né? Não, Não. é super diferente. O cara fala, pô, viajei É, até e- aqui pra tirar foto com o navio ralado. Pinta esse negócio aí que eu espero. Eu gosto de É coisa verdade. bonita na minha foto, não vou fazer selfie com um navio ralado. E acho que eu gostei do grande desafio do hoteleiro é isso, realmente, tipo, deixar o produto sempre atualizado, né? Assim, eu sei que é difícil, né? A hotelaria carece de muitas coisas, né? Salvo aquelas grandes redes, né? Que a gente sabe, né? Que tem um revenue mais realmente aguçado, né? Assim, acho que o hoteleiro ele não investe muito nessa área de precificação. E eu falo assim, eu até postei esse dia, né? No LinkedIn, né? Que a área de revenue parece que você sabe que é obra enterrada de governo, né? Não dá voto, não faço. E, né, e assim, então, assim, poucas empresas investem na área de precificação, né? É E muito quando triste investe, né? E aí eu falando de experiência particular, assim, quando a empresa de dono, é pior ainda, É. né? Por mais que o número fale é verdade, o dono sempre tem a razão.
né? Então é difícil você botar essa cultura de revenue em empresa de dono, né? Corporação grande, já tem os guidelines, já sabe como que Sim. né? Mas quando é de dono, é difícil. E nesse mercado, Márcio, de hotelaria, né, e aonde o Brasil ele tem assim, nossa, pelo tamanho, pela variedade de ambientes, é praia, é montanha. A gente tem, só não tem, talvez, deserto aqui, mas acho que até tem algumas coisas que são pseudo-desertos. Mas tem tudo, né? Tem montanha, quem quer escalar, quem quer fazer tudo, né? Turismo rural, tem de tudo. Tudo. Então, Turismo submarino. hotelaria é um negócio extremamente enorme no Brasil, né? E deveria ter os profissionais, né, os donos, desde a pequena pousada até né, deveria ter algum senso, né, de um pouco mais aguçado, de buscar um pouco mais de profissionalismo para fazer gestão de algumas coisas, né? Porque o ganho tá nas pequenas coisas, imagino eu, tanto no controle dos custos dele, quanto no saber precificar melhor, né? E agregar serviço, agregar algumas coisas ali no dia a dia. Exato. E que tem nossa, não sei quantas hotéis ou pousadas, qual que é o número no Brasil, você deve ter isso na cabeça, Acho que mas 10 mil, se eu não me engano. Né? 10 Caramba. mil, assim, é o que é. Tirando motel, né? Motel que não tá. entra, né? Mas pousados são 10 mil estabelecimentos numa faixa. Porque quando você tem uma experiência ruim, você só tem uma vez, porque você não volta Exato, lá. você não volta lá. Se você não ganhar o cliente nessa primeira experiência dele, esquece. É. Ele não só volta, como ele vira um detrator ainda. Na verdade, acho que até pode ser que depois de muito tempo, Deu uma segunda dê uma chance. segunda chance, fala, não, ouvi dizer que reformou, que tá bem melhor, trocaram a gestão, você dá uma segunda chance e pode ser que nessa aí volte. Mas até a segunda chance, você já falou mal para um monte de gente. Já foi lá no Reclame Aqui, já deitou a bota no Instagram. Tipo, meu irmão, ele é um chato de galocha quando ele vai viajar assim e procura assim tudo. Ele vai no Reclame Aqui, ele vai não sei aonde, ele faz um relatório completo. Meu irmão é muito chato. Aí, só depois que passou no crivo dele é que a gente fala, tá bom, mas a gente vai nesse aí Depois que que você ele fez a auditoria, ele vai atrás de tudo. Acho que ele puxa até a certidão negativa dos caras, assim. vai lá fazer uma visita. Fala, queria visitar o seu estabelecimento. Mas tem muito potencial, né, Márcio? Mas as pessoas, Sim. infelizmente, têm um pensamento muito retrógrado, né? E tem também o mercado de eventos, né? Tem mercado de eventos. Que o pessoal e tem também, a gente tá falando de cruzeiro, né? Os cruzeiros temáticos, né? Também que agora viraram moda, né? Tem. Sim, tudo começou na época da Costa, né? Não sei se vocês conhecem, depois até uma pauta de vocês quiserem falar com o Francisco Ancona, foi o cara que introduziu os cruzeiros temáticos, né? Ele fez primeiro Dançando a Bordo, depois fez o Fitness, né? Que aí era todo o pessoal do Fitness, depois fez um outro que era para terceira idade. Então ele introduziu. E agora tem toda essa parte da promoção, né? E a gente fez o Roberto Carlos. A gente começou isso com o Roberto Carlos. Eu ia perguntar aqui, quando é que vocês descongelam o Roberto Carlos para ir pro cruzeiro? Coloca no micro-ondas. E você sabe que o Roberto Carlos, ele, né? Ele tem sempre é diferente do que os outros agora fazem com a promoção, né? Hoje, o Roberto, ele fretava o navio, né? Ele freta o navio e vende, né? Na realidade, ele não vende nada, né? Ele só tem... na época, por exemplo, o Costa Fortuna foi o primeiro que ele fretou, ele pagou, na época, acho que $2.500.000, né? E aí ele pegou isso aqui, deu para a Nestlé, pagou o dobro para ele, e ele começou a distribuir, entendeu? Assim, ganhar mais patrocínio, entendeu? Assim, então, assim, o Roberto, assim, é um caso... Ele começou tudo isso, né? Ele teve a ideia, o Dodge Serena, que era o ex-empresário dele, que teve a ideia de fazer esse lançamento. Aí depois vem no outro, né? Aí vem Cláudia Leite, Leonardo, Ivete Sangalo, Roupa Nova. Né? Aí vem todo os mundo de energia agora, na né? veia. Exato. Então, assim, é um segmento muito forte, né? E que isso não acontece nos Estados Unidos, né? Que é bem estranho. Por que não acontece? Porque o cantor americano, né? Quando ele vai fazer um show a bordo, é que ele está em final de carreira.
Ai, nossa, é o Né? Pra você contrário ver que daqui. nenhum cantor americano faz nada a bordo. Não, exatamente. Porque é aquele do estilo americano, assim, você, ou você está em Las Vegas, ou você está decadente, né? Você não vai fazer primeiro. Não faz. É o fim de carreira para o cantor Las americano. Vegas é o primeiro passo, né? Primeiro Pra passo falar, para Exato. estou decadência. fazendo residência em Las Vegas. Você fala, Tá descendo a ladeira. Mas você sabe que também tem uma característica forte que uma vez eu li de brasileiro, que brasileiro, como é muito de seguir, né, de daquela coisa do fã da rede social, de seguir, de estar na comunidade, de gostar, gosta de estar inserido ali naquela comunidade, naquela festa temática, naquela coisa. Porque a gente gosta, né? Vamos no Cruzeiro do Sim. Rock, o Cruzeiro dos anos 80 anos que teve aí outro 80, dia. do Energia na Sim, Veia, sim. tem uma. Do Energia na A Tem um Veia. gente público já gosta cativo. do. Tem um público Tem, cativo. tem. E assim, do Roberto, assim, todo mundo já foi várias vezes, já tá em volta de novo, né? Então, assim, tanto mesmo do Zezé de Camargo, igual. Então, assim, e aí, falando também a parte de eventos corporativos, também é outra grande receita da empresa, né? A gente, né, na Roy, a gente fazia assim, porque Roy são 3 marcas, né? Eram 3 marcas. Celebrity Cruises, Azamar e Royal Caribbean, né? E a gente levava o pessoal da Ipiranga, né? E aí a gente falava que era o maior êxito de premiados, né? E incentivo que a empresa fazia, e no Brasil inteiro fazia. Era perto de 2.000 pessoas saindo de... louco. Porque chamava Clube... Ainda existe, né? Quem faz até o Eduardo Cogli, que atende a Ipiranga. Chamava Clube do Milhão. O que é Clube do Milhão? Cada posto que vendesse 1 milhão de litros de gasolina ia para o navio. Cara, E isso causou um alvoroço por quê? Nossa. Porque quem não ia, né? Tanto é que tinha gente que comprava a parte, separado para ir. Mas quem não era convidado, assim, e as mulheres, e aí quem puxava mais eram as mulheres, né? Posto, olha, se eu não for na viagem, você vai ver. Não. Se você não gasta, você vai ver. Porque a mulher queria. Então, assim, a experiência era... Eles passavam quase 20 dias na Europa, fazer cruzeiro e mais outras coisas. Né? Então, assim... E eram, assim, um público fantástico, né? E, assim, mas só dono de posto de gasolina. Nossa Senhora. Então, assim, então o navio tem... Diga. Não, eu ia te falar agora. Agora você tá com a tua iniciativa, né? Agora não, na verdade, há 9 meses, né? Já nasceu. A Monte Consultoria, né? Você justamente focando esse público, né? Levando toda essa tua experiência para as empresas aí de hotelaria, Como é que tem sido essa tua experiência agora, né? Olhando do outro lado, passando toda essa tua experiência? Eu vou falar assim, eu sempre teve essa minha lado consultor, né? Mesmo quando eu estava na Royal, eu fazia consultoria, né? Já cheguei a fazer consultoria para Arco Dourados, né? McDonald's. Olha só. Né? Precificar lanche é diferente, né? Porque hoje não vai poder mais, porque lembra-se que a gente usava mais a carga tributária para fazer os combos, né? Então tinha coisa em cada município que a gente precificava diferente, fazer o combo custar em termos de imposto melhor, né? Então, essa era mais o game do negócio. Então, sempre fiz consultoria, né? Então, assim, mas hoje eu estou mais focado realmente. Tanto é que essa minha saída da Bienta foi realmente para me dedicar a essa parte mesmo, de prestar essa consultoria para médias empresas, né? E mais focada realmente no turismo, né? Porque eu acho que o turismo, ele carece, né? Principalmente, eu vou falar assim, olha, eu tive conversando com o Godinho, né, há algum tempo, né, sobre precificação, e acho que a única empresa realmente está ainda, que já tem uma inteligência, é a CVC. Né? CVC e Decolar, né, é outro game. De resto, ninguém tem. Né? Você vai pegar grandes operadoras, aquela margem fixa o ano inteiro, num trabalho, quando desce para tudo, não tem um controle. Né? Então, assim, E aí tive uma conversa, uns meses atrás, com uma grande operadora aí, que vende 1 bi por ano, e aí explicando, olha, né, vamos fazer isso aqui. Aí ele olhou para mim assim, olha, meu grande problema é TI, sistema. E é uma empresa de tecnologia, hein? Nossa, Casa gente, de Ferreira, espeto de pau. Loucura. Aí eu falei, não, tá bom, né, mas
E aí, assim, era assim, era uma economia que ele tinha de 1%. E 1% para ele dava 12 milhões de reais Nossa Caramba. senhora. de volta. E mesmo assim, ele falou, puta, mas eu não tenho essa ferramenta assim. Mas eu falava, aí eu falei, você é o. Economiza isso e que você tem dinheiro, caramba. Exato. Então, assim, muito assim, e é realmente as pessoas não. E eu sinto dificuldade porque as pessoas não querem investir nesse ponto. Eles preferem estar no status quo, que assim, tá dando certo, tô ganhando, e deixa assim. Então, assim, É, essa é a grande dificuldade de todo mundo, né? Quando vai falar de revenue, de verificação, time que se ganha não mexe. Eu tô ganhando dinheiro? Tá bom. Né? é, E isso era quando eu entrei na RDC, porque a RDC era uma empresa familiar, né? E é ainda, e não tinha maior de revenue, né? E também os donos não queriam implementar, né? E aí foi assim, olha, lembra-se, doutrinar uma cultura de 30 anos é é, muito difícil, né? sim. E aí você tem que ser muito político e muito paciente, né? É, E de explicar o quanto vai melhorar e assim. E o revenue não precisa nascer já gigante, né? é. Ele pode Não. nascer pequeno, né? E construindo. Essa. Tanto é que demorou para mim colocar todo o processo demorou 6 anos, né? Ô, louco. Depois eu É. saí. Mas sim, quando eu saí, a empresa já estava faturando, né? Perto aí de 3, 4, 5% a mais de margem, né? Uma empresa que Uau. deixava mais, muita margem, já aí subiu mais ainda 4 pontos percentuais. Então, assim, Nossa. e são coisas mínimas, né? Que a empresa não queria investir por medo, né? Porque como é que você vai cobrar mais do cliente, né? É. Você vai Eles perder achavam que venda. Nossa, mas é a impressionante primeira como coisa a é essa. empresa brasileira tem medo de cobrar mais, tem medo de Tem, subir preço. É tem, muito É, tem, tem. doido. eles vão perder Primeira venda. Quer coisa é dar dizer, desconto. é, É. porque o cara não consegue sustentar o valor. Não consegue sustentar o valor. É. Ele E, já e esse, chega se defendendo com preço. Aí fica E difícil. Márcio, assim, que você comentou, né, que uma coisa interessante que você falou, e eu concordo 100%, que não precisa nascer grande, e claro, né, ninguém nasce igual o filhote de elefante, né, já pensando, Uma mas tonelada. você vai crescendo, e o elefantinho também. Mas, você acha que uma das grandes dificuldades também dentro de ainda mais dentro de serviço, que é a tua experiência, é que esse profissional, ele tem que ser muito mais multi-skill, e entender de várias coisas, né? Porque não é só uma questão de precificação, mas tem toda uma questão de gerenciamento do estoque, do teu estoque, do teu né? do perecível que você está vendendo. Tem, putz, toda a questão de canais, que é muito mais dinâmico se você olhar isso numa indústria. Então tem o dinamismo e tem várias outras subdisciplinas que acabam se integrando e fazendo com que a visão desse profissional tenha que ser muito multi-skill. Então, acho que isso. Você acha que isso dificulta um pouco mais essas empresas, principalmente as de médio porte, que poderiam até uhum, pagar por um profissional desse e colocar na empresa para. Vamos abrir uma área com uma pessoa e começar devagarinho. uhum. Não, eu acho que esse é o grande ponto, né? Acho que revenue antigamente era uma coisa assim, não era tratado como estratégico dentro da empresa, né? Era uma coisa que era mais financeiro, mais assim, com foco mais em trazer, né, rentabilidade, né? Mas não tinha o multi-skill, né? Então, assim, as pessoas realmente se você vê, assim, vieram de banco, É. era engenheiros, É. era muito, né, mas hoje não, hoje acho que tem que ser multidisciplinar o rev, né? Então, assim, Uhum. você tem que saber de marketing, você tem que saber de financeiro, por quê? E assim, aí você vai dizer, ó, o diretor financeiro quer receita, o cara de vendas quer vendas, e o cara de CX quer ter que o cliente esteja melhor o preço sobre aquele produto. Como é que se combina tudo isso, né, e É. entrega o melhor valor para o. Então você tem que saber tudo isso, até para poder argumentar com cada área, Sim. né? Então, assim, por isso que na minha trajetória eu sempre fui, a Royal me permitiu isso, trabalhar em muitos departamentos, né? Sim. Então, assim, pra ter uma ideia, eu montei um call center na Guatemala. Eu fiquei 1 ano na Guatemala. Uau. Né?
E para quê? Realmente ver o atendimento. Mas assim, e a ROI permitia isso. Olha, você quer um outro job, mas você mantém o seu job, continua fazendo, mas você tem outro trabalho. Até, Faz os mas era dois. assim, Faz os dois faz os aí. E dois. você só vai Se ganhar por vira. um também. Exato. E era assim. Mas isso Mas é me deu desafio, assim. mas é desafio. Você pensa assim, nesse 2014 eu só vi minha mulher 14 dias no ano. Nossa Senhora. E continuou casado? Fiquei. Eu falo assim, eu ia ligar para minha mulher e falar assim, olha, será que meus filhos vão me reconhecer? Né? E a minha mulher falava assim, olha, se eu for para Guatemala não vai ter nenhum que falar, olá, papá. É. Entendeu? Exatamente. Então, assim, mas foi assim, uma experiência fantástica, né? Porque você aprende realmente, às vezes, sentir a necessidade do cliente também. Né? Então, assim, você tem que balancear os dois mundos, né? Você tem que entregar a melhor receita, né? E o melhor benefício para o cliente final, né? E isso é um desafio de revenue, de entregar isso, né? Por isso eu acho que você tem que ser muito skill. Saber que o financeiro precisa, saber Sim. que o pessoal de CX, né, precisa, né, de marketing. Então, assim, é um mundo muito complexo, né? Então, tem muito jogo de cintura e política. Muito legal. Porque influenciar preço não é fácil. Não é. Nossa Senhora. Influenciar Não, pessoas, né? porque eu tive uma experiência numa empresa, não posso falar o nome, mas Sim. que um dos sócios, né, chegou, olha, eu quero dar desconto. Quero dar desconto, mas por que você quer dar desconto? Não, porque eu quero. Aí tinha um dinheiro de OCX, né? Também quero, mas vamos lá. Como que está o churn? O churn está caindo. Beleza. Como está o nosso NPS? Está em 84. Eu falei, então, não, mas tá bom, mas então por que eu preciso dar mais desconto? Assim, só me expliquem por quê, né? Porque eu preciso entender, né? Eu sei que é a empresa de vocês, mas eu só preciso entender. Só para ficar na mesma página. Só para entender qual é. Porque, e aí, não, porque eu quero. Tá bom. Gente. Aí vamos dar. Quanto você quer dar desconto? Aí ele olha para mim e fala, você decide. Mas eu não quero dar desconto. Tá bom. Pode ser 0 desconto? Eu falei, olha, assim, as coisas assim, olha, se tá tudo assim, todos os indicadores estão no. E isso é assim, o papel de revenue, assim, mostrar, se o seu churning é bom, se o seu NPS é bom, né, se todos os indicadores mostram que sua precificação está justa, você não precisa dar mais nada, né? Eu acho que você está alinhado. Então, assim, é olhar outros indicadores para saber, né, se a sua precificação está boa, né? Então, tanto é que, assim, tudo que a gente faz de web, a gente olha, né, a satisfação do cliente, né, como está o cliente na experiência. E o hotel deve fazer muito isso, porque tem toda uma análise, né? Vocês recebem, a hotelaria recebe muito feedback de cliente no final, né? Então, assim, a comida está ruim, né? Então, assim, aproveitar essas nuances, né? E realmente mudar a estratégia. E também você não precisa mudar, dar desconto. Você precisa ajustar tudo que está errado, né? Então, assim, exato. Né, porque eu lembro muito bem nessa empresa, assim, a pessoa reclamava da hotelaria, mas do hotel que era ruim, não do preço que eu estava dando. Né, porque era uma pessoa que reclamou do hotel de São Paulo que não tinha piscina. Mas, puta, a hotelaria em São Paulo toda grande parte é corporativa. Vai ter piscina Né? pra Então, quê? assim, vender o produto errado, o cliente errado. Né? Então, assim, essa era a discussão, né? De realmente saber onde está o ponto errado. Então, assim, dar desconto é muito fácil. Né? Eu acho que dar desconto todo mundo quer. Mas na hora de você botar seu preço no normal, esse é difícil. Preços. Depois você baixa. Preço cai de elevador e sobe de escada. Muito então, bom. assim, você tem que ter muito certo na hora que for baixar o preço. Né? Vai acontecer, mas assim, você tem que ser muito cirúrgico. Né? Porque quando você baixa, baixar preço e dar comissão mais. Então, isso é um caminho sem volta. Espiral da morte. Então, assim, você tem que ser muito cirúrgico. Então, assim, precificação por isso que hoje o revenue tem que ser muito ter muito skills, né? Saber cada detalhe ali, realmente para poder, até para se comunicar. Sim, a comunicação é um
é um pacote, né? Um pacote 360 graus, né? Não é só um ângulo ou outro, né? Então são muitas variáveis envolvidas no processo. E, poxa, eu tô muito, muito satisfeita, tô muito feliz de ter tido esse papo aqui com você, Márcio. Foi já, como eu comentei no início, né? Já te sigo há um tempão, admiro a tua trajetória, ter ouvido essa experiência tua, essa tua experiência de carreira, de várias coisas que a gente não sabia, né? Porque a gente fala, né? Cada convidado é um aprendizado. De conhecer outros mercados, de saber um pouquinho mais através da experiência dos outros. Realmente foi um papo muito agradável. Então, infelizmente, a gente tá terminando aqui, né? Foi uma hora de bate-papo muito bacana. Passou rápido demais. E eu queria te agradecer muito, né? E deixar o canal do Pricingcast aberto aqui, e deixar... Eu tenho certeza que as pessoas que nos escutaram, nos acompanharam até agora aqui, e se tiver alguém do segmento de hotelaria, ou tem algum colega, algum pricer que está sentindo uma dor aí, saiba que tem luz no fim do barco, e esse barco está sendo comandado pelo Márcio, que entende muito de precificação, revenue management, no segmento de hotelaria. Então... Eu falo que esse segmento é muito dinâmico, né? A gente acha que entende, mas ele é muito rápido. Hoje, a IA vem aí para quebrar paradigmas, né? Então, assim, vou fazer algumas coisas de termos de IA também, mas, assim, é uma coisa que as pessoas têm preconceito de usar. E, assim, hoje falo assim, olha, grande parte do que eu hoje estou aplicando vai 70% na IA, né? Eu vou falar assim, de forecast, de análise. Sim, então, assim, tá tudo ali, assim, né? Eu falo assim, a IA é perguntar certo para ter resposta correta. Não adianta perguntar errado. Total, exatamente. E com um repertório desse, né, numa bagagem dessa, não tem como ela não ser uma aliada muito poderosa, né? Então... O que o nosso amigo tem que fazer? Nosso amigo aí do outro lado da telinha tem que curtir, compartilhar, comentar, falar pro coleguinha, pra gente poder aí, pro algoritmo conseguir nos proporcionar aí muita visibilidade, comentar muita visualização, também, comentar e seguir a gente nas redes pra gente poder trazer... Segue o Márcio também. Márcio Monte, segue o Márcio lá no conteúdo dele no LinkedIn, que é muito, muito legal, com esse super foco em hotelarias, em serviços de forma geral. E ficamos por aqui com essa entrevista muito, muito, muito bacana aqui, com toda essa experiência. E muito obrigada para você que ficou com a gente até agora. Obrigada, Márcio, de novo. Valeu, Márcio. Obrigado, beijo. Tatiana. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Valeu. Tchau. Aê.